4.3. É dever dos pais encorajar os filhos a se tornarem líderes. Paulo não era um pai biológico de Timóteo, mas ensinou tudo o que ele precisava para ser um bom líder. Em toda a Escritura, vemos o exemplo de pais que ensinaram seus filhos e os ensinaram a ser líderes modelo. O que dizer de Abraão, que ensinou a Isaac, Isaac, que ensinou a Israel, Israel, que ensinou seus filhos, e de pai para filho até nossos dias, líderes vêm sendo formados e incentivados a serem grandes homens. 2 Timóteo 2, versículo 1, está escrito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Instrução de Paulo a Timóteo. 4.4, né? Lembrando que a palavra de Deus diz em Gênesis, né, que o homem deveria exercer domínio, governo sobre a terra. O homem, no propósito original de Deus, quando Deus criou o homem, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem para exercer domínio, ou melhor dizendo, governo sobre a terra. Né? Então, amados, Deus criou todos realmente para governar, para liderar. E nós, como pais, devemos encorajar os nossos filhos a se tornar líderes também, que serão os futuros governantes da sua geografia, da sua nação. 4.4. É dever dos pais ser modelo a ser seguido e imitado. Ninguém tem dificuldade de seguir alguém que sabe para onde está indo. Pais que são modelos terão maior probabilidade de formar filhos modelos. É dever dos pais ter o caráter de Cristo e ensiná-los por atitudes práticas o caminho que devem andar e a certeza de quem nos dá é Deus, de que quando crescerem não se desviarão dele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É o que diz em Efésios 5, versículo 1. Então, amados, quando os pais respeitam esse ensinamento bíblico do nosso dever de nos tornarmos imitadores de Deus como filhos amados, isso certamente vai nos trazer autoridade. Né? Por quê? Porque, de fato, temos nos tornado modelos referenciais para os nossos filhos. E os filhos não têm tanta dificuldade de obedecer a pais que são modelo, né, que são dignos de serem imitados. Em contrapartida, um pai que é rebelde e não obedece o princípio, não obedece a palavra de Deus, não procura ser um modelo, uma referência, certamente vai encontrar dificuldade na educação dos seus filhos. Conclusão. A família é a célula madre da sociedade. E a harmonia entre marido e esposa, pais e filhos sendo tudo aquilo que Deus sonhou para a humanidade. A família curada será um pedacinho do céu num mundo onde jaz no maligno, saqueando o inferno como um testemunho familiar e uma liderança modelo. Como diz a letra de uma cantora brasileira chamada Estela, né? A letra da música diz, né? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu lar tua casa todo dia. Quando, amados, uma família é curada, quando uma família é restaurada, quando essa família vive em comunhão com Deus e com a sua palavra, né, Deus vai estabelecendo uma harmonia. Que o fruto dessa harmonia, o fruto desse estilo de vida dessa família vai ser a paz. Né? Essa família certamente vai gozar, usufruir e experimentar de uma profunda paz, porque a paz é o resultado de toda a família que procura viver de acordo com a palavra e de acordo com a vontade de Deus. A partir desse momento, amados, eu quero partir para o exercício de fixação. Amém? A partir desse momento, nós vamos corrigir o exercício de fixação da 7ª lição, que tem como tema
o líder e a célula principal. O texto básico, Josué 24:15, porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então vamos, a partir desse momento, para a correção do exercício. Número 1. Como é constituída uma família tradicional? Uma família tradicional é constituída de um marido, sendo ele o sacerdote do lar, de uma esposa, como auxiliadora, adjutora, idônea, e os filhos. Amém, queridos? Hoje vocês já devem saber que estão tentando implementar outros tipos de família, onde homem se junta com homem, mulher com mulher. No entanto, perante a palavra de Deus, a família tradicional ela é constituída de um macho, marido, que exerce o papel de sacerdote do lar, a esposa, a fêmea, como auxiliadora, adjutora, e os filhos. Esse é o modelo de família tradicional segundo a palavra de Deus. Um homem e uma mulher que juntos vão formar filhos. Lembrando que, geneticamente falando, é impossível duas mulheres produzirem filhos ou gerarem filhos, assim como é impossível dois homens gerarem filhos. Isso só através de uma modificação genética, porque não é possível, geneticamente falando, dois homens gerarem uma vida ou duas mulheres gerarem uma vida. Para que seja gerada uma vida, o homem precisa se unir a uma mulher. Por isso que nós cristãos não aceitamos a ideologia do gênero. Embora respeitamos aqueles que utilizam a expressão o gênero masculino, gênero feminino, creio que devemos respeitar a utilização desse termo. No entanto, a palavra de Deus nos orienta, que Deus fez homem e mulher, e macho e fêmea, somente através da união de um homem e de uma mulher é que filhos podem ser gerados, constituindo assim uma família. Resposta de número 2. Responda F para falso e V para verdadeiro. O sacerdote tem a responsabilidade de somente prover o alimento à família, pois assim já faz o bastante? A resposta falsa. Liderar, proteger e amar a família? Verdadeiro. Ser autoritário para que todos na família o respeitem? Falso. Saber que a esposa é um vaso mais frágil e precisa de carinho e atenção? Verdadeiro. Ser um exemplo do caráter de Deus? Verdadeiro. 2.2. A adjuntora tem a responsabilidade de ser submissa ao marido somente quando ele estiver certo. Falso. Ser auxiliadora idônea. Verdadeiro. Não opinar em questões do lar, pois para isso existe o marido. Falso. Ser apoiadora. Verdadeiro. Desafiar qualquer nível de autoridade, mesmo a do marido. Falso. Administrar o lar. Verdadeiro. Ser companheira que ama. Verdadeiro. Ser o reflexo do amor de Deus. Verdadeiro. 2.3. O filho tem a responsabilidade de ter direito de escolher o caminho que quer seguir. Falso. Obedecer aos pais. Verdadeiro. Desafiar a autoridade dos pais. Falso. Honrar aos pais. Verdadeiro. Obedecer somente quando os pais estiverem certos. Falso. Alegrar seus pais. Verdadeiro. Respeitar aos mais velhos ou honrar os mais velhos. Verdadeiro. Número 4. Os pais têm a responsabilidade de deixar o filho escolher, mesmo o que seja errado? Falso. Amar seu filho? Verdadeiro. Ensinar-lhe a respeito de Deus? Verdadeiro. Deixar o filho aprender por si mesmo? Falso.
Encorajá-lo a ser um líder? Verdadeiro. Corrigir sempre os seus filhos? Verdadeiro. Ser modelo a ser imitado? Verdadeiro. Questão número 5. Procure na Bíblia uma família modelo e faça um comentário sobre ela, relacionando com os princípios bíblicos. Então, eu anotei aqui, né? A Bíblia tem alguns exemplos. Eu quero destacar aqui o exemplo de Boaz e Ruth, nora de Noemi, né? Por toda a obediência de Ruth a Noemi, desejando seguir o Deus de Noemi, e através dessa obediência, mesmo após um luto, né, Ruth decidiu seguir Noemi, e por causa disso Deus deu a ela de presente um remidor, né, chamado Boaz. E é da descendência de Boaz e Ruth, amados, que vem nascer Jesus Cristo. Um outro exemplo tremendo na Bíblia eu acho o exemplo dos pais de Sansão, né? Sansão, ele nasceu como sendo um nazireu. E à época, amados, havia alguns preceitos bíblicos, algumas recomendações para aqueles que cumpriam o voto do nazireado. Né? Eles não podiam passar navalha na cabeça, não podiam beber uma bebida forte, não poderiam tocar num cadáver. Então havia algumas recomendações para o nazirado. Então, os pais de uma criança que tinha voto de nazireado precisavam estar realmente muito atentos para poder instruir, educar essa criança para que ela pudesse então cumprir com a sua missão de vida. Nós sabemos que num determinado momento Sansão acabou fracassando na sua missão, porque ele acabou revelando um segredo da sua força a uma mulher, e por causa disso ele veio acabar depois cair na mão dos filisteus. No entanto, Deus é tão fiel e maravilhoso que acabou devolvendo a força para Sansão praticamente no seu último dia de vida, né? E a palavra de Deus diz então que Sansão estava num templo chamado Templo de Dagon, e ali ele pediu novamente para Deus a sua força que havia sido perdida. E no momento onde Sansão havia sido muito humilhado, porque estava cego, ferido, ele ali recupera as forças, o seu cabelo volta a crescer, né? Lembrando que a força de Sansão estava no seu cabelo. E Sansão ele é colocado entre duas colunas do templo de Dagon, e ali Sansão acaba empurrando aquelas colunas e fazendo com que o templo viesse abaixo. E a palavra de Deus vai dizer que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que durante toda a sua vida. Então aqui quero destacar, né, e honrar os pais de Sansão, né, Manoá e seu cônjuge, que conseguiram proporcionar uma educação que fez com que o filho Sansão pudesse cumprir com a sua missão de vida, embora que num dado momento ele tenha fracassado. Finalmente, amados, para ilustrar, né, aqui o texto de número 5, ele pede apenas o exemplo de uma família modelo. Mas é o que está vindo ao meu coração esses exemplos, e por isso que eu estou compartilhando mais de um exemplo. E finalmente eu gostaria de compartilhar o exemplo da família do próprio Jesus, né, José e Maria. Amados, com certeza é uma grande referência, um grande referencial bíblico a família de José e Maria. Você deve saber, né, que Maria, ela gerou Jesus, e sendo que ela era virgem. E com certeza, amados, muitas pessoas devem ter julgado a José, né? Imagina que José deve ter pago um alto preço, né? Um alto preço por ser pai de alguém que ele não gerou biologicamente, né?
José com certeza foi discriminado, com certeza pagou um alto preço. E eu tenho certeza, amados, se Jesus se tornou quem ele se tornou, alcançou o que ele alcançou, construiu o que ele construiu, fez o que ele fez, né, e finalmente executou a sua missão máxima de morrer por nós na cruz do Calvário, providenciando a redenção de toda a humanidade, com certeza que há méritos na educação, na maneira de educar, porque você sabe que Jesus, embora sendo Deus, ele se tornou, né, um homem como nós e nasceu no ventre de Maria, e por isso ele precisou receber uma educação como uma criança normal, né? Ele sendo criança, ele não nasceu sabendo tudo. Ele precisou ser instruído, precisou ser educado, precisou ser forjado para que ele pudesse então cumprir com a obra expiatória na cruz. E eu, com certeza, eu acredito que há grande mérito na participação dos seus pais biológicos, José e Maria. Amém, queridos? Que com certeza se tornaram uma família modelo e referencial para todos nós até os dias de hoje. E relacionando com o princípio bíblico, né, eu gostaria de comentar sobre o princípio da obediência. Né? Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, ela prontamente obedeceu. Né? A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel visita Maria, ela pergunta, né, como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Depois vai dizer, né, que porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então aqui, amados, o princípio da obediência. Quando Maria recebeu a visitação de Gabriel, que anunciou que ela seria grávida do Espírito Santo, em nenhum momento a gente vê Maria argumentando, né? Ela simplesmente se rende e obedece. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, o princípio da obediência. Gostaria de destacar aqui também o princípio da soberania. Né? Maria certamente compreendeu que Deus é soberano. Maria sabia que Deus é soberano e ela então se submeteu à soberania de Deus. Amém, queridos? Poderíamos destacar também o princípio da individualidade. Né? Maria foi única, exclusiva em toda a humanidade, em todo o planeta Terra, sendo escolhida para ser grávida pelo Espírito Santo. Nós não encontramos mais nenhuma passagem bíblica que fala de alguém que tenha sido engravidada pelo Espírito Santo. Maria foi exclusiva, né, única. Então aqui o princípio da individualidade. Podemos destacar o princípio da mordomia. Né? Com certeza, para obter o êxito que Maria e José tiveram na criação de Jesus Cristo, certamente que eles precisaram ser bons mordomos. Né? Dentro do princípio de semear e colher, né, Maria precisou semear o seu filho. Imagina, né? Maria, o preço que Maria pagou semeando Jesus Cristo. Ela precisou semear Jesus Cristo. Né? A palavra de Deus diz que se o grão de trigo cair na terra, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, Maria precisou semear Jesus, para que Jesus então pudesse morrer, para que através da morte e ressurreição de Jesus, muitos frutos, como eu e você, pudessem ser alcançados. Né? Então, dentro do princípio de semear e colher, Maria e José fizeram uma semeadura fabulosa. Nada mais do que semear o seu próprio filho. Dentro do princípio da união, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, Jesus, amados, quando morreu ali na cruz, ele que foi semeado por Maria ali na cruz, através da sua morte, da sua crucificação, ele morreu para reconciliar todos com Deus. O princípio da união. Jesus morreu para que houvesse a reconciliação do homem com o homem e do homem com Deus. Então, a cruz fala de reconciliação, fala de união, fala da restauração da comunhão. É para isso que Jesus morreu. E glórias a Deus pela vida de Maria, que se rendeu, pela vida de José, que se rendeu e permitiu que o filho pudesse ser ofertado, e assim promover a união, a restauração da união de toda a humanidade. Dentro do princípio do caráter, eu quero destacar, mais uma vez, Maria, que se conservou pura, que se conservou virgem, para que o filho pudesse nascer. Sabemos que nos dias de hoje é quase que uma raridade, principalmente no meio secular, encontrar mulheres que venham casar virgens no tempo que estamos vivendo. Mas Maria, à época, se conservou virgem para que ela não pudesse ter contato com nenhum homem e, de fato, ser engravidada pelo Espírito Santo. Então aqui a gente vê o princípio do caráter. Amém, queridos? Então tá aí o relacionamento por princípios e a família que eu elegi aqui para ser o exemplo de família modelo, a família de José e Maria, a família de Jesus. Amém? Paramos por aqui, encerramos mais uma lição e em breve a gente estará gravando aqui para vocês a lição de número 8. Amém? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente. Espero que essa aula possa ter edificado a sua vida. Beijo no coração.